Mais um vídeo para o canal para a gente analisar a questão da leitura da Bíblia, observando aqueles parâmetros que eu tenho dito que são muito importantes para estabelecer uma leitura fechada. E nesse vídeo, eu quero tratar de mais uma ferramenta que é extremamente pedagógica para instruir e observar a nossa leitura, a ideia da responsabilidade do leitor, a questão da exegese, a intenção do autor, esses elementos todos que estão focados na dinâmica da leitura. Então, se essa é a sua praia, se esse é seu desejo, se inscreva no meu canal, porque outros vídeos nessa mesma linha estão aí, outros virão também, se Deus assim quiser. Então, eu quero discutir nesse vídeo Mateus capítulo 24, verso 36, texto muito conhecido, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, estou lendo aqui na versão atualizada, não porque seja melhor, mas é porque é o que eu tenho em mãos aqui. Eu vou discutir a questão da tradução também. Mas esse texto nos leva para uma problemática quase que óbvia. Se Cristo, como é que Cristo não pode saber o dia da sua própria vinda? Como funciona isso? Parece ser uma questão, no mínimo, paradoxal. Cristo não sabe o dia da sua vinda. E nesse mesmo texto, no capítulo 24, verso 42, o texto diz: vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No verso 44, capítulo 24, verso 44, o texto diz: ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a problemática inicial é essa: Cristo não sabe o dia da sua própria vinda. Como entender isso? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante entender que a gente nunca pode, na nossa leitura, a gente não pode esquecer a dinâmica do narrador e narratário, o autor implícito, o narrador, aqueles que são leitores implícitos também, implícitos, nesse caso, os chamados leitores originais do texto. Então, Mateus está num tempo da cronologia do NT que pode preceder um pouquinho antes de 70, um pouquinho depois de 70. Isso envolve muito a questão do capítulo 22, incendiou a cidade. Alguns acham que aquilo ele está falando da destruição de Jerusalém, se é antes de 60 é um elemento preditivo, se é pós 70, vacina ex evento, olhando para trás, e a dinâmica da narrativa funciona assim. Então, uma discussão contra a datação, mas querendo ou não, é nesse período, no finalzinho do primeiro século. Então, da questão da cronologia é importante para a gente entender o contexto do texto e que aquilo que o autor tem em mãos, eu até discuti isso na questão da relação de Paulo com Jesus, e é importante entender que os leitores originais aqui são judeus, provavelmente pelo número de citações do Antigo Testamento que esse evangelho tem, e o propósito é mostrar que Jesus é o Cristo, um propósito básico, não único, mas básico, mais primário possível. Então, você tem uma ideia do que está acontecendo aqui de background. Além disso, a gente tem uma estrutura do texto que costumamos chamar de macroestrutura, é assim que chama a análise do discurso. O evangelho vem sendo construído, narrativa, discurso, e assim sucessivamente. E o capítulo 24 começa o quinto discurso do evangelho, que vai do capítulo 24, verso 1, ao capítulo 26, verso 2. Então, essa dinâmica aqui do verso 36, na verdade, aparece no contexto de discurso, o quinto discurso apresentado pelo Senhor. Claro que no primeiro das primeiras cenas, combinando para a volta de Jesus, logo depois o narrador trabalha 4 parábolas relacionando isso, depois ele volta a falar no verso 31 da vinda do Senhor novamente. Então, as parábolas, elas funcionam nessa dinâmica dentro do chamado enredo, que é a sucessão de eventos que vai acompanhando a narrativa aqui a ser observada. Mas, ainda assim, nós ainda estamos com um problema. E, antes da gente analisar, observar o princípio, a gente precisa entender o seguinte, que a narrativa, não só a narrativa, mas todo o texto da Bíblia, tem o que a gente chama de proeminência. A proeminência é outro elemento da análise do discurso, característica de limite, coesão, relações, proeminência, situação e tantas outras ferramentas que esse modelo de leitura nos ajuda e nos proporciona. Então, eu até insisto muito com os meus alunos que é importante entender a questão da proeminência natural,
proeminência estruturada, 2 tipos de proeminência a ser observado aqui. E esse texto, capítulo 24, verso 32 ao 44, pelo menos essa cena, a proeminência dela não é o verso 36. Precisamos entender isso. A proeminência dela está nos imperativos que aparecem principalmente no verso 42 e no verso 44. Vigiai. Verso 44, ficai. Então, apercebidos, complementação dos imperativos. Vigiai porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Então, a proeminência da passagem são os claros imperativos. O verso 36 não é proeminência. O verso 36 ele está na sucessão de eventos, no enredo, até chegar na proeminência natural, nesse caso aqui. Então, essa informação é importante para a nossa leitura, porque por não ter proeminência, automaticamente esse texto ele não se resolve, ou seja, pelo verso 36 não ser a ideia principal, ele só coloca aquilo a serviço de uma outra coisa. Então, não temos muitas informações sobre isso nesse texto aqui. Então, esses elementos nos ajudam a começar a entender a questão em foco problematizada anteriormente. Eu quero observar um outro ponto aqui, eu vou até projetar, só para ficar claro para nós, que aqui nós temos uma diferença de versões. Aqui eu estou projetando para você aí o texto Nelson Alland, 28ª edição. Até onde eu tenho conhecimento, é a última versão lançada. Então, o que acontece nesse texto aqui? Aqui, ó, nessa parte, o deis, oiden, ninguém sabe, o de ori angeloi, tom uranon, nem os anjos do céu, o de ro rurios, ei me ropate monos. Então, o que acontece? Nós temos 2 línguas do grego, que é o chamado texto majoritário e o texto crítico. O texto majoritário é bem antigo, desde Erasmo de Roterdã, a primeira versão, é o texto usado pelos reformadores, o texto crítico de Westcott Hort, já está na 28ª edição. Então, há uma certa diferença nesse caso em relação aos manuscritos usados. Aqui, a versão do texto majoritário não tem essa expressão em grego aqui, ó. O de, o, ro, rios. Então, vai ler o deis, oidem, ninguém sabe, o de, ori, angeloi, tom, uranon, nem os anjos do céu, aí fica ei, me, ro, pater, monó, senão o pai. Então, nas versões corrigidas da Bíblia, corrigida fiel, que usa o texto majoritário, não aparece o filho. Então, já nas outras versões, como eu estou usando aqui atualizada, e outras mais também, aparece o filho. Então, aqui é uma questão que envolve, é uma discussão que envolve a chamada crítica textual. Nós temos uma pequena diferença entre a crítica textual e a crítica literária. A crítica textual está interessada em descobrir os autógrafos, aqueles textos que saíram da mão dos autores originais dos textos. Então, é feito aqui no verso 36, no Nelson Alland, os testemunhos claros aqui em relação à omissão e ao uso do mu aqui, seria no caso do pronome, né? Meu pai. Mas, observem bem, o que acontece? Existem testemunhos fortes nesse caso aqui de que realmente não parece ter no Evangelho de Mateus esse udé, rios, o rios. Parece fazer sentido isso. Entretanto, talvez uma das maiores autoridades nessa área de crítica textual, que é o Bruce Metzger, no seu comentário lá, textual, Commentary, Greek New Testament, que é uma coleção maravilhosa, parece que é ele, uma comissão. O Bruce Metzger, ele acaba entendendo que a construção aqui, o deis, oiden, o de, ori, angeloi, o de, orios, ele acaba baseando-se na fundamentação gramatical para dizer que ela faz muito sentido para a originalidade do texto, não quebra, a gramática é muito bem construída, os usos aqui são muito coerentes com o que o texto está
não há nenhuma contravenção, uma questão esdrúxula na combinação dentro do verso. Segundo o Metzer, que é uma autoridade, se eu não me engano, já, quase com certeza, já falecido, mas é uma autoridade nesse aspecto, e ele trabalhou no comentário dele, que é um que quase todo mundo precisava ter, né? Infelizmente ainda está em inglês, realmente, eu acabei de consultar aqui, o Bruce Metzger morreu em 2007. Então, só queria saber a data exata. Então, a gente precisa entender que, por mais que a grande questão talvez nem seja essa, porque não tem isso aqui, mas lá em Marcos 13:32 aparece o de Oriose, então aparece o filho. Então, você vai fugir de Mateus, mas lá em Marcos tem. Então, a maioria dos especialistas acaba dizendo que esse texto, que essa expressão usada aqui é uma assimilação de Marcos para o Evangelho de Mateus. Aí tem toda aquela discussão lá dos evangelhos, que também não é meu objetivo aqui para se trabalhar a questão. Então, esse aqui é um ponto que eu precisava observar, que, ao meu ver, não resolve, porque, como eu disse anteriormente, por mais que se fuja, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 32, lá aparece. Então, continuamos com o nosso velho problema. Agora, como é que lidar com a problemática? Cristo não sabe o dia da sua própria vinda? Então, deixa eu usar aqui, como eu sempre falo em todo vídeo, vou usar a receitinha de bolo aqui para mostrar qual é a forma ou meio pelo qual se chega a uma conclusão. Sempre falo que não estou interessado em teses, em conclusões, mas meios pelos quais se chegam a elas. Então, o que acontece? Esse texto aqui, eu quero citar aqui pelo menos 4 estudiosos, o Carson, o Ragner, do Hoje Bíblico ao Comentário, o Tanner, do Baker Exegético ao Comentário, o Blomberg, do New America. São 4 estudiosos aqui, se a minha matemática está certa, é isso mesmo, que quase que em coro usam uma ferramenta para se ler esse texto aqui, que é chamada interpretação teológica. Então, o que se imagina? A implicação aqui, e até do senso comum no nosso contexto evangelical, quando você lê isso aqui, você diz bem assim, não, aqui ele está falando que Cristo sabe no sentido da natureza humana dele, e na natureza divina ele sabe o dia da sua própria vinda. Ele volta como Deus, ele não sabe como homem. Então, parece até uma explicação muito óbvia, mas essa é usada pelos estudiosos. Estou fazendo aqui uma síntese. Eles se baseiam na questão da kenosis, lá de Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, que é um texto que eu tenho muita vontade de colocar aqui no canal para mostrar um tipo de leitura que envolve a tradução e exegese desse texto. Então, a ideia é de que realmente é que Cristo, de alguma forma, está se esvaziando e assumindo esse ponto aqui da sua natureza humana, sem desenvolver o conhecimento. Então, o que acontece? A ideia é que realmente a encarnação, ela trouxe limitações para os atributos divinos de Cristo. Então, aqui, o autor, segundo ele, esses que eu acabei de citar, esses eruditos, a ideia é de favorecer a humanidade de Cristo. A ideia é essa, realmente, mostrar que o desconhecimento dele fundamenta a sua humanidade. E dentro do contexto do texto, é mais ou menos assim, parafraseando para os leitores originais. Se o próprio Cristo não sabe, imagine como vocês têm que estar percebidos em relação a isso. Talvez o argumento seja bem impactante nesse aspecto, parafraseando a ideia. O Grant Osborne também, não no comentário de Mateus, mas no de Marcos, ele chega a dizer, o autor jamais colocaria isso aqui se, de fato, não estivesse falando da natureza humana, que é uma coisa tão absurda, entre aspas, que não seria usada de qualquer forma, não seria esse objetivo. Então, se usa a ideia contextual, mas ainda fica essa margem de desconhecimento da problemática. Aí, nesse caso, se usa a chamada interpretação contextual. Você pode estar se perguntando, mas como é que eu acesso a isso? De onde vem isso? Na verdade, a chamada teologia sistemática, que para alguns é chamada de rainha das ciências, ela funciona de forma comunal hoje. O que significa isso?
Se você é de uma instituição, por exemplo, você é um batista, você é um metodista, você é um presbiteriano, você é da Assembleia de Deus, cada instituição tem o seu corpo de doutrina, aquilo, a sua declaração de fé, alguma sua confissão de fé. Então, quando você é treinado na instituição, quando você acessa os dogmas da instituição religiosa, você vai entendendo o que ela pensa sobre Cristo, a cristologia dessa instituição. É quase que coro a questão da natureza, da dupla natureza de Cristo, divina e humana. Então, a ideia aqui é que está se usando esse recurso da teologia para entender esse texto, que o autor está falando, de fato, da humanidade de Cristo, dentro dessa dinâmica. Então, eu estou chamando de interpretação teológica. Nesse caso, a teologia contribui para a leitura da narrativa. Então, essa é a forma como se lê esse texto. Claro que, como eu falei há pouco, né, a ideia impactante, como eu citei, para os leitores originais faz sentido, mas a explicação da problemática que eu citei anteriormente parece essa. Então, em alguns textos da Bíblia, será importante usar a chamada interpretação teológica. Claro que a interpretação teológica, chamada abordagem pressuposicional, ela é importante, ela existe na hermenêutica, não tem como fugir disso. Mas aqui é um caso da teologia trazer contribuição para a exegese. A gente costuma chamar a teologia bíblica sistemática, homilética, de hermenêutica aplicada, porque eles buscam na exegese substratos para suas devidas teses. Mas aqui eu estou trazendo da teologia para o texto. É claro que alguém vai contestar e dizer, será que o autor que escreveu isso no primeiro século, ele tinha em mente de que aqui ele estava focando na natureza humana de Cristo? Ele fazia essa diferenciação? Claro que é uma questão nevrálgica também para a exegese e para a hermenêutica, fundamental. Por isso que eu penso que esse texto exige mais textos para se complementar. Mas, a nível básico, entenda, muitas vezes a interpretação teológica vai corroborar demais com a exegese. Então, não dá para jogar a tradição fora. A tradição é importante para a leitura da Bíblia, muito importante também. E tanto que a tradição traz luz ao texto, como o texto traz luz à tradição. Essa deveria ser a dinâmica. Então, esse é o princípio básico. Mateus 24, 36, ferramenta usada, interpretação teológica.